Gente, vocês estão sem som? Sabrina, você está ouvindo a gente? Estou arrumando, gente. Arrumando. O que ela está falando, a impressão que dá que a gente está perdendo tudo. Agora estão me ouvindo? Vai? Então, vamos lá. Agora ficou legal. Então, vamos lá. Eu gosto de olhar para as crianças dentro do... Eu sempre falo transtorno do espectro autista, gente. É uma coisa assim que parece que eu nem falo, mas a questão do autismo está imbricada em mim. Não tem como não falar. Mas, assim, eu gosto da Precoce como um todo, vejo a importância do serviço, né? É um trabalho extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças. A gente não pode esquecer que é nessa primeira infância que tem essas melhores conexões, que tem janelas de oportunidade para que a gente possa oferecer uma vida com maior qualidade para todas essas crianças. E quando a gente fala dessa intervenção, dessa mediação, a gente também tem que olhar para esse contexto familiar, que tem que ser um contexto familiar que acolhe positivamente essa criança. Sei que os pais passam por um momento muito dolorido, não é fácil, né, o trabalho, esse primeiro momento, mas quanto mais organizado esse ambiente estiver, e quanto mais acolhida essa criança for, independente do seu diagnóstico, nós aqui não estamos falando de diagnóstico, nós estamos falando da criança, né? E quando eu olho para a criança, eu preciso organizar esse ambiente também para oferecer para essa criança autonomia. Geralmente é uma grande confusão na palavra autonomia e desenvolvimento. A sensação que se tem é que a criança desenvolve para adquirir autonomia. E, na verdade, não é assim que funciona. Essa criança precisa aprender para se desenvolver. Ou seja, o resultado do processo da aprendizagem. E quando a gente fala em autonomia, eu não posso esperar o momento X chegar para que eu comece a trabalhar a funcionar independência e autonomia. Eu tenho que colocar dentro do familiar esse desenvolvimento. Provoca desenvolvimento ofertando oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Parece meio que lá dual, você mas eu só tenho no movimento se eu entrar com um processo de autonomia. Então, o que eu posso ofertar para minha criança desenvolver ou estiver organizado, mas essa criança tem autonomia. Aqui gravou, posso continuar? Vocês poderiam dizer se está... Lourdes. Que aqui para mim... Acho que você caiu lá no Instagram, saiu. Eu vou encerrar, galera. Vamos ver. Eu vou encerrar. Aí a gente inicia outro. Pode ser? Pode ser, Lourdes? Então tá. Pode ser. Eu vou encerrar e vocês voltam, Pode ser. Tá, gente? Mas eu não vou gravar agora, não. Vamos lá. Vamos de novo, tá? Pode ir, Luz. Pode entrar de novo lá. Ok. Entrando aqui. Oi, gente, tivemos um probleminha aqui, mas já estamos ajustando. Vai dar certo. Ó. Ok, já estou conectando. Está conectando. Agora sim. Beleza. Podemos. Deixa eu só colocar aqui do ladinho. Podemos de novo? Podemos. Vamos lá, então, gente. Então, quando eu falo desse ambiente familiar, deixa aqui. Quando eu falo desse ambiente familiar, eu estou falando do processo de interação, provocando essa autonomia. Ou seja, a maioria dos meninos que estão dentro lá vou eu de novo do transtorno do espectro autista, gente, isso está imbricado. Quando eu falo da criança que necessita desse processo de mediação, eu falo de uma criança que ela não vai conseguir captar do ambiente o que o ambiente oferece.
Então, ela vai precisar de um processo de mediação. A melhor forma de mediar com essa criança é com a organização desse ambiente. Ou seja, quanto mais esse ambiente estiver organizado, mais possibilidades de desenvolvimento e autonomia essa criança vai ter. Então, eu preciso pensar de que forma eu estou organizando esse ambiente. A rotina, ela precisa fazer parte Lourdes, da vida Lourdes, tá sem dessa áudio. criança. Lourdes. Então, uma outra questão que é preciso... Tá sem áudio? Tá, aqui no Instagram tá Ai, sem meu áudio. Deus. Tira e coloca de novo. Gente, tá feio. Tá de rosca hoje, gente. Agora foi. E agora tá. Agora. Agora tá. Deixa eu... Agora tá? Tá. Então, vamos lá. O que eu estava falando? Eu estava falando do processo de mediação, o quanto ele é importante. E o quanto a gente precisa decodificar esse ambiente para essa criança. Para decodificar esse ambiente, eu preciso que ela tenha uma rotina, porque tendo uma rotina, ela vai compreender melhor o processo de autonomia, de funcionalidade. Ou seja, esse ambiente precisa estar decodificado de forma visual, de forma verbal, para que ela entenda o que esse ambiente deseja dela. Quando eu falo do processo da interação, eu falo do processo da mediação. Os pais são peças principais no processo de mediação. Ou seja, ele fica muito pouco tempo dentro da estimulação precoce. Então, eu preciso ouvir esses profissionais e levar todas essas recomendações para casa, para que essa criança... Tá sem áudio de novo, gente. Não, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. É porque... Tá me ouvindo? Alguém escreveu? Agora estou. Eu acho que deve estar dando mau contato. Eu acho que sim. Agora estamos ouvindo. Agora vamos lá, então. Então, eu preciso pensar nesse processo da mediação. Ou seja, eu preciso intermediar todos os conhecimentos que precisam chegar para o meu filho. E é nessa intermediação entre o objeto e a criança é que vai realmente gerar esse desenvolvimento. Então, são crianças que a gente precisa, não é falar muito, mas falar o que precisa. Estamos de carro, chegamos na precoce, estamos para a vovó. É uma criança que o pai precisa falar muito com ela, falar de uma forma mais direta, mas não deixar uma comunicação que não tenha muita linguagem. Eu preciso disso. E quando eu falo do processo da organização da rotina, eu não posso olhar para o diagnóstico, eu preciso olhar para a criança. Ou seja, dentro desse diagnóstico existe uma criança, existe uma pessoa que, independente do diagnóstico, eu preciso enxergá-la na sua inteireza. Né? Então, olhar para essa criança, não como um coitado, não com pena, mas olhar para ela dentro das suas potencialidades. Lourdes. Tornou a travar, né, gente? Tornou, caiu de novo, Lourdes. Caiu de novo. Vamos tentar a última vez. Se a gente não conseguir, a gente coloca o link lá e o pessoal entra por aqui. Beleza? Pela última vez. Beleza, e a gente fica só no Meet e todo mundo entra no Meet? Vamos tentar a última vez aqui no Instagram, se não der certo, eu coloco o link lá e todo mundo entra no Meet. Pode ser? Sim, a internet está caindo. Entrou de novo? Vamos lá, entra de novo. Ok, entrando de novo. Tô convidando. Vamos lá. O som tá bom? Agora, o som tá funcionando? O som tá funcionando. Então, é através dessa mediação que eu estava falando que essa criança vai entrar em contato com o mundo. Então, o que eu quero dizer? Que um aprendizado adequadamente organizado, ele resulta em desenvolvimento mental. Ou seja, eu não preciso esperar que a minha criança esteja pronta para aprender determinadas habilidades funcionais dentro do meu contexto familiar, mas eu preciso preparar o ambiente para que ela se desenvolva. Então, tá sem áudio de novo, gente, que coisa. Não estou entendendo. O áudio funciona tão bem.
Vamos ficar sem esse fone? Vamos, eu acho que sem fone. Beleza. Que eu acho que a coisa vai. Deixa eu colocar ele aqui. Um pouquinho. E tira, coloca. Agora vai. Um pouco curtinho, mas vamos ficar assim. Ok? Então, esse aprendizado organizado, ele vai gerar desenvolvimento. Organizo o meu ambiente, organizo tudo aquilo que meu filho precisa aprender e começo a mediar. Isso sim vai gerar autonomia. Então, não é esperar uma idade certa, esperar um momento, eu estou esperando o meu filho fazer tal coisa para que eu possa trabalhar com ele. Não, eu preparo um ambiente, organizo esse ambiente para que essa criança consiga se desenvolver. Se esse ambiente não estiver organizado, como que vai gerar desenvolvimento? Não vai. É através da experimentação que a gente vai aprendendo. Então, organize o seu ambiente. A família precisa organizar esse ambiente. A rotina não tem que ser uma rotina vista na internet. A rotina é a rotina que a família tem dentro de casa. Por exemplo, eu acordo 6 horas, você pode acordar 7 horas, seu filho pode acordar 9 horas, então é de acordo com a rotina dele que você vai preparar o ambiente. Então, que horas meu filho acorda? O que ele vai fazer primeiro? E depois? Eu vou trabalhando o se alimentar sozinho, o pegar na mamadeira sozinho, eu vou trabalhando aos poucos com meu filho e ofertando desenvolvimento para ele. Porque tem uma coisa assim que eu acho se você é criança desse bebê, uma pessoa totalmente dependente, ela fica refém do mundo. E nada eu estou ajudando no processo de desenvolvimento dessa criança. Então, eu não posso só olhar para o diagnóstico. Não posso olhar só para as dificuldades. Preciso olhar para as potencialidades. E preciso realmente, é aquilo que está muito difícil. Isso é muito difícil. Eu vou fazendo em pequenos passos, até queira essa autonomia tão esperada. Então, nós precisamos provocar o processo de autonomia e de desenvolvimento. Travou de novo, Sabrina. Lourdes, você caiu lá de novo. Vou fazer Travou assim, geral, gente. Sabrina, o seu fone está... Oi, eu liguei meu fone aqui. Vamos fazer assim, gente. Liguei meu fone aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui no Instagram e vou colocar o link lá e vocês divulguem para quem vocês conseguirem divulgar. De qualquer maneira, nós vamos colocar amanhã essa live disponível no nosso YouTube. Tá? E vocês podem continuar assistindo lá. Desculpa, mas é que não está dando certo e aí é melhor a gente parar agora, tá bom? Problemas de internet. Um beijo para todos que estão aqui que não vão poder nos acompanhar lá. Quem puder, eu vou colocar o link lá no institucional da escola e vocês divulguem para mais pessoas que quiserem entrar. Eu vou autorizando a entrada aqui. Obrigada, boa noite. Ok. Então, a gente continua aqui. Isso, vou colocar lá. Agora pode continuar, Lourdes. Agora acho que vamos. Então, vamos lá. Agora vamos? Eu posso apresentar, então? Porque aí enquanto você vai organizando a coisa fica mais organizada. Né? Aguarda um pouquinho para o pessoal entrar. Aí, enquanto, tem gente entrando. Tudo bem. Ô, Luz, obrigada, viu? Desculpa aí o entreveiro da internet. Não. As meninas estão entrando. Isso é muito tranquilo, então. Enquanto isso, eu vou organizar uma aqui que eu queria. Me ajudando.
Vamos lá, acho que já dá, né? Pode continuar, Lourdes. Ok, vou pegar aqui para a gente fazer a apresentação. Ok, Sabrina, está aparecendo para todo mundo? Estamos te ouvindo bem. Já está começando a aparecer aqui essa apresentação. Me ouvindo? Vamos? Ok, deixa eu só colocar aqui meu fone, porque eu acho que aí vai ficar bem melhor. Esse material é um recorte do curso, né, que eu tenho para os pais. Então, eu queria falar sobre a organização do ambiente. Essa organização do ambiente é que vai gerar marcadores que ajudam a criança a se localizar espacialmente e temporalmente. Duas habilidades que são muito difíceis de estar sendo resolvidas e que a gente consegue através desses marcadores. Então, principalmente para a criança que está dentro do transtorno do espectro autista, nem sempre os marcadores orais e escritos funcionam tão bem quanto os marcadores visuais. Então, a gente trabalha muito com suportes visuais. Os novos estudos sobre a pessoa com TEA e para a pessoa também que tem algum outro tipo de dificuldade, quanto mais quanto mais visual, mais claro isso se apresenta, essa rotina, mais vai fazer sentido para essa criança. Ou seja, eu posso estar falando com ela e ela pode não estar entendendo aquele vocabulário de uma maneira inteira, de uma maneira geral. Então, ela pode estar compreendendo determinadas palavras e não a frase como um todo. E quando eu trago o suporte visual para essa criança, isso ajuda e muito no sentido dela entender o que eu espero dela. Quando a gente fala de rotina, a gente fala de rotina diária, a gente fala de apoio visual para a realização de ações, a gente fala de história social e a gente fala também de pictogramas. O que é isso? São recursos que nós podemos utilizar. A rotina diária é aquela rotina que você faz mesmo dentro de casa, de acordo com a sua rotina. Ou seja, que horas vai acordar, eu não preciso utilizar dentro dessa rotina uma parte que seja, como é que se diz, escrita, com horários determinados. Não, mas eu posso organizar essa rotina de forma que favoreça o desenvolvimento da minha filha e do meu filho. Ou seja, ela vai ter uma aula, teve uma pergunta aqui de uma mãe que falou assim, como que eu posso, né, ajudar minha filha a ter mais interesse durante as aulas? A gente sabe que o tempo de uma criança até 4 anos é muito curto, o período de atenção, ele é muito curto. Se essa criança está vendo TV, está vendo uma coisa que ela gosta, está fazendo algo que ela goste, com certeza ela vai ter maior dificuldade para ficar concentrada ou mesmo para querer ir para frente de um computador para fazer sua aula. O ideal é que eu organize esse quadro de rotina e deixo algo mais prazeroso para ela para depois da aula. Ou seja, eu organizo essa criança para que o principal objetivo seja a aula naquele momento. E se ela que tiver de assistir um vídeo, se ela tiver que fazer uma caminhada, isso tudo vai vir depois da aula. Ou seja, ela vai entender que ela precisa passar por aquilo para chegar até aquele objeto que ela gosta ou aquela brincadeira que ela gosta. Quanto mais eu organizo o ambiente, mais eu estou trazendo autonomia para minha criança. Ah, Lourdes, ela tem dificuldade de pegar no copo, mas eu vou organizar isso, não importa quantas vezes eu vou tentar. E outra questão, gente, quanto mais dependente, mais refém do mundo seu filho ou sua filha vai ser. Então, eu preciso pensar que ela não me tem para o resto da vida. Que a gente cria criança, né, para o mundo, independente desse diagnóstico. Então, eu preciso pensar em funcionalidade. No nosso país, a gente tem aquela questão de um cuidado excessivo. Só que esse cuidado excessivo, ele pode atrapalhar muito, porque essa criança precisa desse processo de mediação. Então, quando é que eu vou começar a organizar a rotina do meu filho? O que meu filho precisava fazer agora que ainda não faz? Então, é dentro disso que eu vou organizando o que trabalhar com a minha criança. Se ela não segura a mamadeira, eu vou trabalhar isso. Se ela não se alimenta sozinha, eu vou estar ao lado dela até ela aprender. Ah, Lourdes, mas suja tudo, derrama muito. Não tem problema, forre o chão, forre a mesa, faça, mas vá trabalhando o processo de autonomia. Então, é a autonomia que vai gerar desenvolvimento.
Pelo menos isso eu queria que hoje ficasse bem claro para vocês. Não é o desenvolvimento que vai gerar a autonomia. Eu tenho que provocar esse desenvolvimento. E eu provoco esse desenvolvimento, eu estimulo esse desenvolvimento a partir do momento que o ambiente vai ofertar essas habilidades ocupacionais para essa criança. Se o ambiente não ofertar, ela não vai conseguir sozinha, principalmente porque ela precisa de mediadores. E se esse mediador não está, nesse momento fica muito mais difícil. Quando a gente fala da criança dentro do transtorno do espectro autista, essa rotina ainda se faz mais necessária. Se hoje eu trabalho com a criança de uma forma que eu esteja o tempo todo para ela, que tudo ela depende de mim, que tudo eu tenho que estar perto dela, quando ela chega na escola, ela sofre muito, porque lá na escola não vai ser dessa forma que aconteça. Por mais que ela tenha um monitor, por mais que ela tenha um professor, esses não substituem o lugar de mãe, não substituem o cuidado de mãe. Então, eu preciso preparar o meu filho para que ele esteja mais pronto para enfrentar esse contexto escolar e para que ele também possa estar com outras pessoas, gerando menos dependência. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de rotina. Se essa criança tem maior comprometimento, eu vou trabalhar uma rotina individual. Se essa criança é mais leve, está mais tranquila, consegue compreender, eu posso trabalhar com a rotina da semana. Mas se ela tem maior comprometimento, eu posso trabalhar com ela também somente o primeiro e depois. Até porque ela vai entender que ela vai fazer determinada coisa e depois ela vai brincar, ou depois ela vai ganhar um chocolate, não sei. Isso depende do contexto dela. Mas que essa organização não é só para a criança que tem uma dificuldade no processo de desenvolvimento. A rotina, ela tem que estar presente para todas as crianças. É a rotina que organiza a nível interno essa criança para estar no mundo. E isso é para todas as crianças. A gente tem dado alguns passinhos para trás e verificado que essa criança que não tem uma rotina familiar, quando ela chega em outros ambientes, ela sofre muito. Porque mesmo diante dessa desorganização, ela criou algo a nível interno. E aí, para ela se adaptar com essa sala de aula, para ela se adaptar com o horário do recreio, para ela se adaptar com o horário da escrita, porque a escola é um dos lugares que mais se tem regras. E aí os nossos meninos sofrem muito quando eles chegam nesse ambiente. Por quê? Porque nós não trabalhamos esse primeiro momento em casa. Então, como é que se diz? É recomendável que essa rotina comece o mais cedo possível e que eu possa estar trabalhando as habilidades ocupacionais o mais cedo possível. Pode ser habilidade simples de escovar um dente, uma habilidade simples de lavar a sua mão, de guardar o seu copo, de se alimentar sozinho, mesmo que isso provoque uma extrema bagunça. Mas é importante que eu esteja trabalhando dia a dia, porque é através de pequenos passos que a gente atinge, né, os grandes objetivos. Então, eu acho que eu queria estar colocando essa diferença para vocês sobre o que é a rotina e o quanto ela é, como é que se diz, importante para o processo de desenvolvimento de todas as crianças do ser humano, né? A rotina que vai ofertar essas habilidades. Então, eu queria que vocês entendessem que não vai existir um tempo para iniciar. Então, eu tenho um tempinho para a fralda, aí é um outro aspecto. Mas dentro das habilidades ocupacionais, eu preciso trabalhar o mais cedo possível, eu preciso organizar esse ambiente para que esse ambiente oferte essa autonomia para essa criança. Então, carregar a sua própria mochila, né, guardar o seu copinho, brincou, guarda os materiais, são coisas muito simples e que às vezes a gente não permite que essa criança entenda. Então, é através desse movimento da própria família, onde todos entendem o que precisa ser feito, é que essa criança vai se desenvolver. Eu gosto, como eu disse no início, eu gosto de olhar para a criança. O que eu faria com outra criança? Tem uma escritora que eu gosto muito que ela diz o seguinte: se não ensinar o meu filho a apagar a luz, a ir lá no interruptor e apagar, ela não vai entender por que e como fazer isso. Nós, seres humanos, nós precisamos do processo da mediação. E é uma mediação afetuosa, não precisa ser um programa, uma coisa muito séria, mas é no dia a dia.
filho, apaga a luz, filho, guarda o copo, filha, guarda o seu brinquedo, entendeu? Me ajuda, a mamãe vai limpar aqui, me ajuda, põe a almofada no sofá. São pequenas habilidades que essa criança vai aprendendo no seu dia a dia, que vai ofertando desenvolvimento e autonomia. Então, nessa primeira fala eu abro, né, assim, para a gente não ficar tanto tempo. Eu recebi algumas perguntas. Você quer fazer alguma colocação? Algum professor quer fazer algum tipo de colocação para que a gente possa caminhar? Você estava falando da fralda, né? Teve perguntas a respeito disso. Eu acho que né, interessante como fazer esse desfraude, de que maneira, né, para as crianças que têm autismo, para as outras crianças também, né? Quando fazer, como fazer, é uma pergunta que a gente sempre ouve, né, Luz? O quanto fazer, eu sempre digo que é o mais cedo possível. Eu estou intervindo com meu filho ou com minha filha a partir do momento que eu faço uma história social com ele para deixar a fralda. Começo a trabalhar com ele quando eu vou ao banheiro e levo ele ao banheiro, quando o pai vai ao banheiro e leva ele ao banheiro, para que ele entenda para que existe aquele banheiro e o que se faz lá dentro. Dentro do transtorno do espectro autista, eu preciso buscar muito as questões sensoriais. Então, as crianças, geralmente, elas dão um toque para a família quando está na hora de tirar essa fralda. Mas para os nossos meninos, nós precisamos provocar essa hora. Ou seja, tem aquela criança que está de xixi e ela começa a ser incomodada, tem algumas que largam a fralda por ali porque tá com xixi, então está assim, passando da hora de tirar a fralda. Por quê? Porque ela já reconhece, ela já está incomodada com a fralda. Então, essa criança, ela está no ponto. Mas se você tem uma criança que é mais comprometida, você vai ter que provocar a retirada da fralda. Lourdes, mas como provocar a retirada da fralda? E aí entra a rotina de novo. Eu preciso fazer um mapeamento do xixi do meu filho, ou da minha filha. Primeira coisa a se fazer esse mapeamento. Que horas que ele faz xixi? De quanto em quanto tempo ele faz xixi? Né? Ele faz xixi de 20 em 20 minutos, ele faz xixi de 30 em 30 minutos. E aí sim, a partir do momento que eu passei uns 15 dias fazendo essa leitura desse xixi, desse cocô, para ver como esse biológico dessa criança funciona, eu posso pensar em uma retirada de fralda. Iniciando uma retirada de fralda, todos da família devem estar atentos. Porque a criança não vai entender porque hoje ela usa fralda, amanhã ela não usa. Hoje ela usa, amanhã ela não usa. Então eu preciso organizar para essa criança e preciso organizar com toda a família. Olha, ela faz xixi de 20 em 20 minutos. Então, de 20 em 20 minutos, nós vamos levá-la ao banheiro. Eu preciso ter essa consciência de que, iniciado o processo da retirada de fralda, se eu retomo, se eu volto para trás, essa criança vai me dar muito mais trabalho na próxima tentativa de retirada de fralda. Então, todo mundo tem que estar atento para isso. A criança dentro do transtorno do espectro autista, ela é muito esperta. E ela começa a perceber que a sua fala não tem muita valia. Então, ela começa, eu posso trocar as cuecas. Eu tenho criança que gosta, vamos supor, gosta muito de um super-herói. Comprei várias cuequinhas de tal super-herói. E aí eu consigo motivá-la. Olha, você só vai utilizar essa cuequinha depois que fiz as fichas do banheiro. Eu já fiz história social para que ela compreenda o que eu quero dela. História social é algo muito simples, que pode explicar para ela, olha, aqui é o João, ou aqui é a Maria. A Maria vai ao vaso e faz o seu xixi, e faz o seu cocô, e vai explicando mesmo, contando a história social. Então, antes de pensar em tirar essa fralda, eu posso já apresentar as histórias sociais. E posso também pegar apoios visuais e colocar no banheiro. E aí fazer essa comunicação e fazer essa junção de força, onde eu digo é todos por um, para que ele possa tirar a fralda. Mas primeiro eu tenho que conhecer esse biológico, eu tenho que fazer esses marcadores com ele, para que faça sentido para ele a retirada da fralda. E não chegar hoje, do nada, e dizer, a partir de hoje, você não usa fralda. Dá 2 dias, ele mija em 3 cantos da casa,
você desiste da fralda e volta com a fralda porque a casa está fedendo. Isso não cola para os meninos, não. Então, eu vou ensinando essa criança a procrastinar e vou procrastinando junto com ela. Então, eu preciso ter essa decisão. Quando é que eu vou tirar a fralda? Ele está preparado para tirar a fralda? Tem questões sensoriais envolvidas nisso? Né? O meu filho faz cocô, não está nem aí, suja a fralda toda, mete a mão lá dentro, suja a casa inteira. Se ele faz isso, é porque ele sequer se percebe, né, com aquele bolo fecal ali, aquilo não incomoda para ele. Aí eu tenho que entrar com massagens nesse bumbum, eu tenho que entrar com outras questões. A terapeuta ocupacional pode ajudar muito nesse quesito. Então, eu tenho que estar pensando sobre isso. Tudo com os meninos tem que ser planejado. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu sempre digo, trabalhar qualquer tipo de habilidade com uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista não é trabalhar com ela, é trabalhar com a gente. Por que eu digo trabalhar com a gente? Porque nós temos que estar decididos a fazer a partir do momento. E aí é um trabalho que tem que se tornar, como é que se diz? Não pode ficar 3, 4 dias tentando tirar a fralda, já começa a brigar, já começa a reclamar. Eu tenho que perceber que para ela é mais difícil. Eu não posso desistir. Mas eu tenho que ver quais recursos lançar mão para a retirada dessa fralda. Quanto mais tarde essa fralda é retirada, mais trabalho eu vou ter. Então, posso contar? É muita coisa, pode, claro, mas é muita coisa numa situação que a gente pensa que é muito simples, né? Mas tem que ser analisada de uma maneira muito delicada, né? Muito delicada, e ela é uma fase muito delicada. Quando eu estava no CI4, eu tinha um aluninho, e aí eu estava participando de um curso, na época, com a PhD, e meu desafio era tirar a fralda desse menino. Só que ele não percebia quando fazia o xixi. E em casa, a mãe tirou a fralda dele, e ele começou a ter prazer com o xixi descendo pelas pernas. Você acha que consegue tirar a fralda nesse sentido? Não, eu vou ter que voltar e refazer todo esse percurso. Ele mijava, a gente foi observar ele em casa, ele fazia o xixi e ria com a aguinha quente descendo sobre as pernas dele. Então, o xixi se tornou uma brincadeira. Então, isso precisa ser observado, e esse cuidado nós temos que ter com a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Teve uma outra história também, assim, que eu vivenciei, que era, toda vez que faz xixi, toma banho. Toda vez que faz xixi, vai tomar banho. A criança acostuma o quê? Fazer xixi, tirar a roupa e ir para o banheiro tomar banho. Então, eu preciso apresentar esse vaso, eu preciso organizar essa história social, eu tenho que mostrar para ele quais as etapas, eu posso ir lá antes e mostrar para ele como funciona essa etapa. Se é menina, a mamãe vai com ela no banheiro, se é menino, o papai vai com ela no banheiro, no CI4 pode acompanhar uma turminha indo no banheiro, quer dizer, ele vai observar o outro, e vai começar a fazer imagem mental desse processo. Essa é a maior dificuldade dos nossos meninos. Fazer imagem mental e corresponder àquilo que eu falo com ele, às vezes ele não está nem entendendo. Olha, você não vai fazer xixi na cueca. Ele entende o quê? Vou fazer xixi na cueca. Porque o não tem nenhum marcador para ele. Então, eu preciso dizer para ele o que eu quero que ele faça. Xixi no vaso. E toda vez que ele fazer xixi no vaso. Então, a gente tem alguns esquemas, assim, de montar essa estrutura, de observar esse biológico, de fazer todo esse levantamento para ver o próprio horário da criança e não o horário que eu vou estipular para ela. Tá certo? Eu acho que essa é uma dica boa para a gente estar observando. Tem uma pergunta aqui no chat, a gente tem bastante inscritos, mas eu achei interessante essa do chat, né? A rotina com relação às crianças com altas habilidades. Li que elas, em geral, apresentam resistência à rotina. E só assim entendi, quando meu filho era bebê, que demonstrava muita resistência à rotina. E eu acreditava que a rotina por aqui não era algo que funcionava, justamente por ser previsível. Pois é, quando a gente fala de uma criança, eu tenho que ver se essa criança está rejeitando a rotina dela ou de que forma ela está quebrando essa rotina. Porque quando eu falo de uma rotina, eu falo dessa organização, no sentido independente se é uma criança altas habilidades ou não.
Como que eu organizo essa rotina? A primeira parte da rotina é a organização da rotina. Como eu vou organizar essa rotina é o que é mais importante. Vou dar um exemplo. Se a criança gosta de um desenho a tal horas, e você vai colocar uma outra atividade para ela fazer naquela hora, com certeza ela vai querer quebrar essa rotina. Então, quando eu falo de rotina, é hora de almoço, é hora de jantar, é a hora do dormir, é a hora do brincar. Então, não existe como quebrar a hora do jantar, não existe como quebrar a hora do almoço, porque todos estão se reunindo à mesa, aquela é a hora do almoço. Se você, independente dessa criança, ter uma alta habilidade, essa rotina não é funcional para ela. Então, sentar com ela e começar a observar de que forma funciona a rotina do seu filho. Por isso que eu digo que não é legal pegar uma rotina. Tem mãe que fala assim, ai, peguei uma rotina na internet, Luiz, a rotina é boa. Falei, a rotina da sua casa. Como que é? Então, eu acordo tal horas, quando eu acordo ele vai tomar café, isso não tem como ser quebrado. Mas ele vai entender que antes de tomar o café, ele vai escovar os dentes. Isso é base para uma rotina. Entendeu? Então, quando eu falo de rotina, é essa organização que todas as crianças precisam, não só a criança que está dentro do TEA. Talvez a criança que esteja dentro do transtorno do espectro autista, ela precisa dessa rotina mais clara. Mas na sua casa existe uma rotina, na minha casa existe uma rotina. Na minha casa se almoça meio-dia, na sua casa pode se almoçar 3 horas. Então, o não seguir o meio-dia não quer dizer que a rotina é quebrada, quer dizer que essa é a sua rotina. Então, eu preciso olhar a rotina do meu filho, observar de que forma eu vou adaptar essa rotina e organizá-la da melhor maneira. Então, se meu filho tem um horário de ir para a escola e ele não quer ir para a escola naquele horário, eu preciso me preocupar. Não com a rotina, mas com uma ordem. É porque essa criança tem baixo limiar de frustração e não quer seguir os comandos que são dados. Aí não é quebra de rotina. Então, se essa criança não quer escovar antes de tomar o café, também não é quebra de rotina. Ela tem que entender que essa é uma norma o quê? Explícita. Todo mundo escova os dentes antes de tomar café. Pode ser que na sua família escove depois que tome café. Eu conheço famílias assim. Cada um tem uma rotina. Por isso que eu digo que você tem que olhar a sua própria rotina e não pegar uma outra rotina. Olhar o que seu filho gosta. E geralmente aquilo que é menos prazeroso tem que vir antes daquilo que é prazeroso. Se ele estiver no meio de um filme ou de alguma coisa que ele gosta, ou de um livro que ele lê, ele não vai querer sair dali para fazer uma outra coisa que ele não goste. Isso é para qualquer criança. Então eu tenho que ter esse cuidado. E aí, no meio dessa rotina, aparecem as birras, né? Nós tivemos bastante perguntas com relação às birras. O que essa rotina tem a ver com essa birra e de que forma que o pai pode por que trabalhar isso? Quando eu coloco assim, eu organizo a minha rotina de forma que meu filho funcione dentro dela. Quando a gente fala de birra, eu estou falando de baixo limiar de frustração. É uma criança que não consegue ser frustrada. E aí eu estou falando de uma questão mais comportamental. Essa birra vem por rejeitar o horário que eu estou oferecendo para ela, ou por rejeitar a forma com que as coisas vão acontecer. E aí, novamente, eu digo, a família é muito importante porque a família, ela está no cerne de todas as questões. A birra é uma forma de protesto, concordo. Mas se essa criança protesta uma vez, funciona. Protesta outra vez, não funciona, eu ensino para essa criança que dar birra é legal e que ela consegue escapar daquilo que é ofertado para ela. Ou seja, eu preciso entender o cunho dessa birra. E eu preciso entender, e aí eu estou falando das crianças mais inteligentes. Não estou falando da criança mais... A criança mais comprometida, ela tem mais facilidade em ser guiada. A criança com menor comprometimento, ela vai brigar pelos direitos dela, que ela acha que é o correto. Então, quanto melhor essa criança tem a nível cognitivo, mais birras ela vai dar. Só que quem diz para ela que a birra funciona não é ela, somos nós. Por quê? Se a minha criança, vamos supor, eu vou dar um exemplo, ela tem que ir para a aula agora, vamos lá. Aí ela vai e dá uma birra. Eu paro a aula e fico com ela na birra. Ela se acalma, ok. Eu não volto para a aula. Eu digo para ela,
Então tá, hoje você está muito nervoso, hoje não tem aula. No dia seguinte, se ela não quiser assistir a aula, o que se apresenta? A birra. Porque é a única forma que ela tem de escapar daquela obrigação. Então a criança ela vai nos manipulando através da birra. E nós que temos que ser perseverantes no sentido de, tá bom, filho, você quer, vai chorar, a mamãe está aqui com você, sou toda sua. Terminou? Nós vamos assistir a sua aula. Se ela aprender que a birra não funciona para um escape de alguma atividade, a birra perde sentido. E aí não faz mais sentido. A birra só existe enquanto ela está funcionando e enquanto ela está manipulando o ambiente. Enquanto ela manipula o ambiente, ela vai ficando cada vez maior. Porque no fundo, toda criança quer limite. A gente aqui não consegue perceber isso. E quando eu falo da criança dentro do transtorno do espectro autista, ela é mais perseverante. Ela é da lei do menor esforço. Então, se ela tiver que fazer alguma coisa que vai tirá-la daquele encapsulamento, a tendência é que ela resista. Porque ela tem dificuldades de concentração, ela tem dificuldades de atenção, ela tem uma série de dificuldades que vai dizer que ela, poxa, eu não quero. Então, hoje a gente faz pequeno tempo, amanhã a gente faz um tempo maior, depois um outro tempo maior. E aí eu vou ensinando essa criança que essa birra não funciona conosco. Vou dar um exemplo assim bem claro. A minha criança está lá, estou indo trabalhar. Peguei a minha bolsa, ela começa a choramingar. Eu vou até ela, dou um beijo e falo para ela, ai, eu não queria ir trabalhar. Mas a mamãe tem que ir trabalhar. Entende que a mamãe tem que ir trabalhar. O choro aumenta. Eu vou para a minha porta, abro a porta. Ela começa a dar gritos. Eu espero um pouquinho do lado de fora da porta, não dou conta. Eu volto. Quando eu volto, ela me abraça. Eu digo, então a mamãe vai ficar mais meia hora para você brincar, se acalmar. E depois, a mamãe vai de novo, ela torna a chorar. Por quê? Se eu já tivesse ido, ela ia entender que aquele choro não tinha resolvido a situação. Mas como eu voltei, ela percebeu que através daquele choro, ela me tem como inteiro. E aí, a birra começa a ser o quê? Alimentada. A gente tem que ver, por isso que eu falo que eu gosto de olhar para a criança e não para o diagnóstico. Toda criança, entre a idade de 1 ano e meio, 3 anos, ela dá a birra, porque ela está conhecendo o mundo. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Não é porque ela tem um diagnóstico que ela dá birra. Talvez ela seja mais persistente com a birra, mas todas as crianças dão birra. A forma como eu vou trabalhar com essa criança é que vai reduzir essa birra ou vai aumentar esse limiar de birra. Então, ela precisa entender que ela não pode dar birra no supermercado, que eu não vou fazer o que ela quer. Se ela deu birra, se ela está dentro de um shopping, aí ela quer um brinquedo. Chora, 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 fala, tá bom, não estou aguentando mais, está aqui. Ela pegou o brinquedo, ela disse, agora eu já sei como ganhar o brinquedo. Então, a birra ela tem muito a ver não com o próprio comportamento da criança, mas com o meu próprio comportamento. Eu digo sempre, a gente nunca trabalha o comportamento do outro. A gente o tempo todo está em xeque com o nosso próprio comportamento. É a forma como eu vou olhar para esse comportamento, a forma como eu vou suportar esse comportamento, que vai fazer com que ele persista e com que ele exista cada vez com mais força. O assunto é bom, né, gente? A minha cabeça vai longe pensando, né? Em alguns alunos que já passaram pela gente, né, que a gente já observou essas birras, porque as crianças também fazem com a gente, professor, né, não os próprios pais, e a gente observa que, pensando em como que era aquela situação, como a gente alimentava aquilo sem ter a consciência, né, disso. Então, analisar a gente primeiro e perceber que a nossa reação é um efeito cascata, né? Vai ter um resultado. Sim. E persistir, né? A gente sabe que o caminho é difícil, a gente sabe quanto a gente precisa caminhar, quanto a gente precisa trabalhar para poder alcançar algumas coisas, mas a gente consegue sim, é persistência. Sim, tem uma outra pergunta aqui bem interessante que tem aparecido bastante. O que fazer para a criança ter mais interesse nas aulas, que agora as aulas remotas, né? A minha filha só presta atenção quando a aula é de educação física. Na aula da professora, ela fica dispersa. Mais uma vez, eu vou falar
Sobre rotina. Eu posso, né? Eu não sei a idade que a criança tem. Eu acredito que 4 ou 5. Então, eu preciso pensar no que essa criança faz antes dessa aula e no que ela faz depois. No início desse trabalho, eu posso até ofertar alguma outra coisa que ela queira muito depois dela assistir a aula. E aumentar o tempo dela. Eu posso me sentar com ela. E aí é a organização do ambiente mesmo. Imagina, eu estou aqui com o meu computador com vocês, o outro está ali assistindo TV, está passando exatamente um filme que eu gosto, eu vou estar dividida entre aqui e lá. Então, eu preciso preparar um ambiente também. Esse ambiente, ele tem uma importância muito grande. Como que meu ambiente está organizado? Depois dessa aula, o que acontece com a minha filha? Você sabe, a gente falando de birra, e tudo que você está me falando é comportamento, né? Você imagina, minha filha assistiu a aula, foi super legal. Depois que terminou a aula dela, o que eu falei? Nada. Mas se ela não está assistindo a aula, eu fico com ela o tempo todo. Vai sentar, menina, senta, olha a professora aqui, que não sei o que, que não sei. Eu fico com ela o tempo inteiro. Então, eu tenho que pensar nisso também. Eu estou dando a assistência que precisa, eu estou do ladinho dela o tempo todo. Então, eu preciso pensar sobre isso, nesse sentido, de como eu estou organizando esse ambiente, se esse ambiente está preparado para que a sala de aula, né, entre nele, e para isso eu vou ter que estar com a TV desligada, eu vou ter que parar tudo que está na casa, infelizmente, para que ela entenda que naquele momento é a aula. Se ela não assiste a aula, e não assistindo a aula, hoje eu não quero a aula, eu vou lá e pego o tablet e vou brincar, a tendência é que ela deixe a aula para ir pegar o tablet para brincar. Então, eu tenho que estar pensando sempre nisso, assim, é bom se afastar e fazer essa leitura. Como que ela está, o que eu oferto, o que o ambiente está ofertando, como que esse ambiente é organizado, quais as distrações que ele passa nesse ambiente. Quer dizer, ela gosta da aula da educação física porque tem maior interação, é mais agitada e ela gosta disso. Então, eu posso deixar, organizar isso até para depois a gente fazer uma caminhada, fazer alguma coisa. Mas eu preciso ter algum elemento motivador para que ela esteja assistindo essa aula. Ou motivador, ou que desestimula ela não assistir a aula. Ou seja, ela não assistiu a aula, a vida dela continua a mesma. Mas se ela assiste a aula, também nada de novo acontece. Então, ela vai fazer. Então, é uma questão de escolha. Então, eu não quero assistir a aula. Eu prefiro ver meu filme, prefiro ver um desenho, prefiro brincar lá fora. Eu prefiro uma série de outras coisas. Mas se ela entender que se ela não assiste a aula, ela também perde outras coisas, ela vai preferir assistir sua aula do que perder aquilo que ela gosta. Então, é tudo comportamento. É importante, né, Luz, as crianças perceberem que elas vão, não é que elas vão perder, né, mas essa coisa de ter uma consequência, né, a gente acha, elas são tão pequenininhas para entender que tem consequência, que tem... Não, eu acho que aos poucos, né, a gente pode ir com o dia a dia, com a simplicidade ali da rotina diária, pode estar mostrando para elas isso, né? Essa consequência, ela não precisa ser uma punição. Essa consequência pode ser, por exemplo, tirar a TV, desligar a TV, tirar o tablet e falar, filha, já que você não quer assistir a aula, nós duas vamos sentar aqui e vamos ficar olhando uma para a cara do outro durante 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Mas ela tem que entender que há uma consequência. Porque comportamento e consequência, comportamento e consequência. O que vem depois desse comportamento? E falar também para a criança, né? Olha, sua professora preparou a aula está preparada para você, para você. Como você acha que ela se sentiria, né? Eu acho que levar a criança a perceber o sentimento do outro. Fazer ela refletir, né? Isso também é legal, né? E uma coisa assim que eu acho muito importante é o pai dar o valor para a escola. Quando a criança entende que aquilo é valoroso para a família, ela acolhe. Se essa escola tem lugar de direito dentro dessa casa, essa criança também vai dar um lugar de direito para essa escola. Então, assim, mostrar que é importante para a família que ela esteja estudando, que ela esteja aprendendo, que é para isso que a mamãe está ali, que é para isso que o papai está ali, e não assistir uma aula tem consequência. E quais são essas consequências? Gente, não estou mandando ninguém judiar de criança, mas que ela perceba
que algo acontece. Vou dar um exemplo que eu vivi numa escolinha aqui de Taguatinga. Uma criança, gente, linda. Essa criancinha saiu da precoce, foi para a sala de aula. Em sala de aula ela não estava conseguindo se adaptar. A professora começava a aula, ela saía correndo no corredor, e o monitor atrás dela, no quadradão, aquele negócio ali, uma novela. Aí, o que acontecia? Ligava para a mãe vinha, pegava ele, dentro do carro já estava o tablet. Ou seja, ele deixava de assistir a aula, ia para o carro, chegava no carro, a mãe entregava o tablet para ele, e ele ia para casa. Um dia, e quando eles me chamaram, eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, se a escola ligar para você, não oferece o tablet dentro do carro, e nem oferece o tablet dentro da escola. Pega algumas atividades da escola, leva para casa. Não era nem a mãe, era a avó. E quando ele chegar em casa, você diz para ele, agora você senta e nós vamos fazer as atividades da escola. Você não quis fazer lá, você vai fazer aqui. Gente, cadê o menino? Eu trabalho mais? Nenhum. Por quê? Porque ele queria ir embora. Então ele entendeu que fazer uma baguncinha na escola gerava um telefonema, ele pegava o tablet dele já dentro do carro e ia para casa. Não tinha uma consequência. Ele não via a importância da escola para a família. Quando houve esse acordo entre família e escola, foi na hora, assim, foi uma coisa muito rápida. E o problema se esvaiu. Às vezes é um detalhe que você tem. Então, meu filho está aqui no banco de trás. Estou falando de criança com diagnóstico, criança dentro do desenvolvimento natural. Ele começa um choro, quer bala? Quer um chiclete? Quer o tablet? Quer que eu mude aqui a faixa com a música? Eu começo a ofertar coisas. E quando ele está quietinho lá atrás, eu venho, nem olho para trás como ele que ele está. Então, eu reforço o que é negativo e não faço nada com o que é positivo. A gente tem que aprender a olhar para... Olha, hoje você foi 10, assistiu sua aula, vamos fazer algo que você gosta? Como estímulo mesmo, não é para comprar a criança, mas como estímulo. E aí, por isso que eu digo, olha para o ambiente, olha para o seu comportamento, como que está seu comportamento diante dessa criança, como que você está reagindo diante de um comportamento inadequado dela. Porque à medida que eu vou favorecendo esse comportamento, a tendência, eu que trabalho com as crianças dentro do transtorno do espectro autista, é que esse comportamento aumente e não diminua. E quando chega lá na frente, a gente não... Hoje ele quer uma bola, eu consigo comprar. Amanhã ele quer uma outra coisa que meu dinheiro não compra. E aí, como que eu vou enfrentar esse comportamento? O processo de frustração e limiar de frustração só se elimina com a própria vivência da frustração. Eu não vou aumentar limiar de frustração sem nunca frustrar meu filho. Isso é toda criança. E isso é propiciar o desenvolvimento. É propiciar, porque o não, ele desorganiza quem recebe e organiza quem dá. Porque a mãe sofre também, a gente sofre pra caramba quando dá um não pro filho e ele vem com aquele choro e você tem que ficar durona ali no seu lugar de mãe, né, no seu lugar de direito, porque é você que vai ensinar. Mas quando você fica forte, quando você entende que ele só é o pequeno da relação, ele vai para o lugar dele. Eu gosto muito da sistêmica, porque a sistêmica nos ajuda a trabalhar nosso próprio comportamento. Eu sou grande aqui, eu dou conta de você, você é meu filho, você saiu de mim, cara. Então, eu dou conta de você. E essa criança tem que entender isso, que ela é do nosso tamanho, que a gente dá conta dela. Isso é muito importante. Entendeu? Tem muitas perguntas ainda, mas nosso tempo está esgotado, né? Pois é, eu nem respondi as outras aqui, mas eu adoro falar dos meninos. Tem outra pergunta aqui que eu queria muito fazer. Vamos fazer mais uma? Vamos? Que tem aparecido muito dúvida dos pais com relação de como ajudar as crianças a focar, como ajudar as crianças a prestarem um pouco mais de atenção, como estimular esse foco, né? Como estimular essa atenção. Vamos lá, como que as funções se amadurecem, né? Como que as funções do ser humano amadurecem? A primeira função a ser amadurecida é a percepção. Se eu não tenho percepção, eu não tenho memória. E entre percepção e memória está a atenção. A atenção, ela é básica para o processo de aprendizagem.
E eu só trabalho, é aquilo que eu falei, eu só trabalho percepção com a própria percepção, eu só trabalho memória com o próprio objeto da memória. Então, as nossas crianças, elas têm dificuldade, e essa é uma habilidade neurológica, né? Tanto que você vê que o TDAH é uma questão neurológica. Então, um tempo maior de atenção, nós estamos falando de uma condição neurológica. E eu só vou trabalhar a atenção com a própria atenção. E a melhor forma de trabalhar com criança a atenção são atividades físicas. É interessante, né? O movimento com circuito, ele propicia isso. Ou seja, está na moda circuito. Circuito está na moda porque trabalha atenção, concentração, desenvolvimento motor, pega e por aí vai. Ou seja, a partir do momento que eu digo para ele, vai até no sofá e traga uma almofada para mim. Ele tem que manter a atenção e tem que despertar a atenção e tem que manter aquela fala minha. Então, trabalhar atividades motoras, brincadeiras, música, movimento, isso é totalmente recomendado. Manter uma prancha de pinos, isso é atenção e concentração. A gente fala daquele joguinho de pino que a criança vai lá e só coloca, isso também trabalha a atenção. Então, atividades muito simples podem desenvolver a atenção e desenvolver o que é melhor, a concentração. Ou seja, o tempo, né, que ele vai gastar ali durante aquele momento. Então, quando eu falo de atenção, de maior tempo de foco, eu estou falando de habilidades neurológicas. E a melhor forma de trabalhar habilidades neurológicas é com movimento. Movimento é função executiva. Então, quanto mais vamos andar, depois pular, ou depois fazer circuitos com essa criança, de acordo com a idade de desenvolvimento dela e de acordo com as habilidades que ela me oferece. Então, isso ajuda muito, né? Eu me lembro que quando eu entrei na precoce, a gente botava os meninos para catar feijão com os pais. Porque naquela época o feijão vinha sujo. Gente, era atenção, não era não? Era atenção. Então, assim, eu tenho que pensar sobre isso, sabe? De pegar a criança, um balde que eu pego para ela, um baldinho de aguinha e falo, olha, filho, hoje você vai encher aquele balde, aquela bacia para a mamãe. Coloca a água ali, ela vai trabalhando com aquilo ali até ela chegar lá, não tem um pingo de água. Então, como? Isso é atenção, isso é concentração, isso é prazeroso, e ela sequer está se percebendo numa rotina de trabalho. Então, quanto mais lúdico, na minha opinião, mas com os objetivos bem concretos, com os objetivos bem determinados. Tem som. Muito bem, né? Que gostoso. A gente ficaria aqui, eu acho que pelo menos mais umas 2 horas sem cansar, né? Mas o nosso combinado foi de 1 hora. Eu queria agradecer, né, a parceria aí da professora Lúcia. Gratidão é toda minha, viu? Sempre muito, muito solícita, muito disponível, né? Muito obrigada. E a escola também está à sua disposição. Obrigada, né? Em nome da direção, da Cileide, Silvana, Deide, as coordenadoras. Muito obrigada. Estamos todos aqui. Muito Sabrina, felizes. muito grata pelo convite, sempre é uma honra falar com CI4, minha escola do coração, assim, fiquei pouquíssimo tempo, mas precoce é precoce, gente, é um negócio estranho, quando entra não sai nunca mais. E aí, eu queria fazer propaganda do meu curso para pais. Posso, Sabrina? Pode, fica à vontade. Nós temos um canal, o canal Acreditar Mais, tem muita brincadeira lá, que trabalha atenção, que trabalha concentração, que trabalha contato de olhar, que trabalha linguagem. Então, no YouTube tem Acreditar Mais, Método Dias Fresotti. E também tem no Instagram. E nós temos um curso só para pais, para que o pai aprenda a trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais, principalmente sobre autonomia, esses apoios visuais, tá bom? Sabrina e meninas, gratidão. Aí, obrigada. Coisa, não respondi as perguntas todas, depois a gente... Isso, vamos fazendo posts e aí a gente vai publicando, né? A maneira que a gente vai conseguindo. Eu também ainda não consegui responder as outras da live da semana passada, não. Mas agora, esses dias, a gente vai fazer. E outra coisa, aproveitando que você falou do seu curso, né, gente, nós fizemos na nossa página do YouTube, para vocês curtirem lá. Quem sabe a gente chega a 1000 inscritos, pode fazer lá no YouTube, todo mundo pode entrar, não precisa ser pelo Meet, né, pelo funcional, dar mais acessibilidade para todo mundo. Essa é a nossa intenção, né?
Isso, quanto mais famílias a gente puder abarcar, né? Quanto mais gente aprende, mais os meninos se desenvolvem e mais a vida acontece, né, de maneira que precisa acontecer. Eu gosto, eu acho assim, a gente está trabalhando para a vida. E eu acho muito valioso, Sabrina. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do trabalho da Precoce, porque ele é determinante. Ele é determinante. Então, o trabalho de vocês é incrível. Parabéns, viu? Me perguntaram aí o nome do nosso canal, é Acreditar Mais. Acredita Mais, é acreditar, viu, gente? Tô fazendo duas coisas e eu não acreditar consigo. mais, eu estou escrevendo aqui. Acreditar mais, método Dias Presotti. Tudo junto? Tudo junto. Acreditar mais, aí vem método Dias Presotti. Digitando isso, você nos consegue encontrar lá. É Presotti com I, né? É Presotti, S-E-T-T-I. Presotti, tá bom? Gratidão, meninas, ó. Muita Obrigada, gratidão. gente. Obrigada, Boa noite, viu? Boa noite. Bom descanso. Sucesso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Lourdes. Não, o Léo colocou aí o site, o YouTube delas. Eu não consegui colocar o da nossa escola, mas vou colocar, tá bom, gente? Obrigada às famílias que puderam nos acompanhar. É pouco tempo, Sabrina. Fica o gostinho de quero mais.